a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 31, versículos 10 ao 17. Como é costume, meus irmãos, eu vou ler na minha Bíblia e você acompanha na sua Bíblia, né? Palavra de Deus, Jeremias, capítulo 31, versículo 10 ao 17 da palavra do Senhor. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém? Vamos à palavra do Senhor, então, acompanhe na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão, e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros, aos bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Até aqui a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, meus irmãos. Senhor maravilhoso, Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é fiel e verdadeira. Nós estamos diante do Senhor neste momento, e que o Senhor, ó Deus, fale conosco pela Tua palavra, que o Senhor use a minha vida, use a minha boca, use os meus lábios, e que através de mim, Senhor, o Senhor fale com esses irmãos que aqui comigo estão reunidos, e com os irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Que o Senhor fale conosco de forma especial, que a Tua palavra nos alcance, a Tua palavra que é viva e é eficaz, a Tua palavra que não volta vazia, mas vai e cumpre o propósito para o qual foi mandada. Que a Tua palavra alcance os irmãos que estão nesta casa, que a Tua palavra alcance os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela transmissão da internet, que o Senhor alcance a vida, a família e essa pessoa onde ela estiver com o poder da Tua palavra, e que por ela seja abençoada, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto de Jeremias que nós lemos trata da história do povo judeu, o povo de Israel. Mas uma coisa que é interessante sobre a história do povo de Israel, desde o início, a história nos mostra como Deus age, como Deus, Ele age na história em favor do seu povo.
Nós vemos na história do povo judeu, irmãos, desde lá, né, de Gênesis, quando Deus, ele escolhe Abraão, Gênesis capítulo 12, né? Deus escolhe Abraão e faz uma promessa a ele, de que dele viria uma grande nação, e que essa nação seria a bênção para todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, né, irmãos, Deus começa então a multiplicar, Zilma, o povo dele na terra. E o povo cresce, e o povo prospera, e o povo vai crescendo como sendo o povo da promessa, como sendo o povo que Deus escolheu e chamou. De Gênesis, nós passamos para Êxodo, aonde Êxodo mostra o povo sofrendo no Egito. 430 anos a Bíblia diz que o povo ficou ali como escravo no Egito. Porém, até mesmo nessa história nós vemos a ação de Deus, porque quando o povo no Egito se levantou contra o povo de Deus, porque o povo começou a crescer, nós conhecemos a história, né, irmãos? O povo começou a crescer, o povo começou a prosperar, o povo começou a aumentar. Aí chegaram e falaram, ó, esse povo vai estar crescendo, é melhor o Senhor fazer alguma coisa, porque senão eles vão nos dominar. Faraó então endurece, né, contra o povo. Aí o povo geme e clama por Deus, e a Bíblia diz no capítulo 3 que Deus intervém, porque ele, para Moisés, aparece numa sarça ardente e dizendo, olha Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e hoje eu desci aqui para intervir nessa situação e dar vitória para o meu povo. É Deus agindo, irmãos, na história do povo da promessa. E aí, a partir dali, o que Deus faz? Deus tira o povo no Egito, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, o lugar da promessa, o lugar da bênção. Mas é interessante que essa história, né, da peregrinação, desde o Êxodo até Josué ali, vai contar que o povo enfrentou muitos perigos e muitos inimigos. E eu preciso descrever isso para você entender Jeremias, irmãos. Eu vou chegar em Jeremias, não vou pegar a Bíblia inteira não, mas eu vou chegar lá. Mas eu preciso descrever isso para você entender. O povo na caminhada para a terra prometida enfrentou muitos inimigos, enfrentou muitos perigos, até chegar nessa terra. Porém, a história bíblica nos mostra o quê? Que Deus esteve sempre conduzindo o povo, guiando, cuidando de tudo, e a Bíblia diz que o povo chegou na terra. Deixa eu abrir um parênteses, irmãos. Se você tem alguma dúvida, se você vai chegar onde Deus falou, fica tranquilo, fica tranquila. Você que me ouve na internet, fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus que fez a promessa está cuidando de tudo. Ele vai guiar, vai direcionar, vai conduzir e vai levar você ao lugar que Ele prometeu que você vai chegar. Aleluia! Fica tranquilo quanto a isso. Por quê, irmãos? Porque foi Deus que prometeu. E aqui, meus irmãos, Deus prometeu conduzir o povo e estava conduzindo. O povo chegou à terra da promessa. Mas o que é interessante é que agora, estabelecido na terra da promessa, vem o tempo dos reis, onde os reis começam ali a reinar. E a Bíblia vai dizer que começa a reinar no lugar de Salomão um filho chamado Roboão. E no tempo do reinado de Roboão, irmãos, a Bíblia diz que o reino se divide. E essa divisão gera naquele tempo o quê? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Né? Israel tinha a capital Samaria e Judá a capital Jerusalém. E há essa divisão, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro lado. Só que a Bíblia ensina, irmãos, que o povo se dividiu. A história bíblica mostra. Só que uma coisa que Jesus ensinou é que todo reino dividido não prospera. Meu Deus! Olha aí.
Jesus ensinou isso, não foi o pastor, foi Jesus. Todo reino dividido não prospera. E a partir dessa divisão aqui, irmãos, a história do povo judeu, em consonância com a palavra de Jesus, que era o ensino de Deus, a partir da divisão, a maior parte da história do povo judeu foi só de decadência. A maioria dos reis, na verdade assim, todos os reis do reino do norte, nenhum deles conseguiu servir a Deus com sinceridade. Do reino do sul, alguns sim, outros não. Dali para frente, irmão, foi só decadência. Por quê? Porque o reino se dividiu. E o reino dividido não prospera. Família dividida não prospera. Igreja dividida não prospera. Tem que andar na mesma direção, no mesmo caminho, no mesmo propósito. Por quê? Porque caminhando no mesmo propósito, vai chegar em algum lugar. Mas ali, irmãos, o povo na sua grande maioria agora começou a decair. E aí, o povo se corrompeu. Abandonou a Deus e começou a adorar outros deuses. Descaradamente, irmão, largou Deus e começou a colocar ídolos dentro do templo do Senhor, fazer coisas terríveis que não agradavam a Deus. O pai de Ezequias matava os filhos sacrificando a Moloque, e por aí vai, irmão, a história é longa. Mas eu não posso me entender muito por causa do horário. Mas só foi decadência. E era o povo da promessa. Mas uma coisa, irmãos, que a Bíblia mostra é: Deus tinha e tem um propósito. E mesmo o povo se desviando dessa forma, o propósito de Deus sempre continuou de pé. Por quê? Jó 42:2 diz assim, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí, irmãos, a história do povo segue decadente, o povo caído, o povo abandonou Deus, deixou o Senhor e não servia mais a Deus. Até que chegamos no tempo de Jeremias. Por quê, irmãos? Porque aí Deus levanta Jeremias como um profeta para cumprir o seu propósito de Deus e para colocar as coisas no lugar. Capítulo 1 de Jeremias fala que Deus aparece e fala assim: ó, Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. E Jeremias 1:10, Deus fala para ele assim, ó: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantar. O que é isso? Deus levantou Jeremias para colocar as coisas no lugar. Por quê, meus irmãos? Porque o plano de Deus não pode ser impedido. Eu não sei o que está fora do lugar, mas Deus tem um plano, um objetivo, e nada vai impedir Deus de agir. Deus pega, põe no lugar e faz o que Ele tem que fazer. Deus levantou Jeremias. E aí Jeremias começa a profetizar. E a Bíblia diz, se eu não me engano, que ele profetiza 23 anos. E o povo não dá ouvidos. Mas o que é que ele profetiza? Ele profetiza que Deus ia pôr as coisas no lugar. Como? Ele profetiza o cativeiro. Um tempo de exílio, ou seja, de escravidão, em que Deus trataria com o seu povo, Luciana. Ele profetizou isso. E quando a notícia cai no ouvido do povo, que chega no tempo assim, ó, agora Deus vai cumprir. A Bíblia mostra, irmãos, aí a partir do capítulo 28, 29 ali, que isso agora traz para o povo uma grande preocupação. Uma grande preocupação. Por quê? Porque agora o povo começou a pensar assim, ó, o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso futuro? O que vai acontecer com a gente? Só que, irmãos, a mensagem de Deus é, antes de tudo, guarde isso no teu coração, não importa como a situação esteja, a mensagem de Deus, ela é, antes de tudo, uma mensagem de esperança. Glória a Deus, aleluia, Pai. O agir de Deus
é sempre com um propósito e para cumprir o propósito dele. É assim que Deus trabalha. E apesar daqueles homens se levantarem com uma grande preocupação, a Bíblia diz e mostra que Deus estava, através de Jeremias, trabalhando para colocar tudo no lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus precisava cumprir o que Ele prometeu. Só que Deus não pode cumprir o que Ele prometeu se as coisas não estiverem no lugar. Aí, através de Jeremias, Deus mostra que apesar da situação que o povo estava, ainda havia uma esperança. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela permanecia de pé. Independente da situação que o povo se encontrava, a promessa de Deus permanecia de pé. O que Deus ia fazer era somente cumprir aquilo que Ele estabeleceu para fazer. Aleluia, Deus. E aí, meus irmãos, o que acontece então? Tanto Israel como Judá, a história bíblica diz que eles foram dispersos, foram levados cativos para longe da sua terra. O reino do norte foi exilado pelos assírios e o reino do sul foi exilado pela Babilônia. Ambos foram tirados da terra e levados para uma terra estranha. E a preocupação do povo era: e agora? O que vai ser de nós? Fomos arrancados da terra que o Senhor nos deu, levado para o meio de um povo estranho, e o que vai acontecer? Surgiu a preocupação, Zilma. Só que o capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos, faz parte do contexto de uma mensagem de esperança de Deus para o povo em meio a essa preocupação. Porque na verdade, o povo viu que estava errado. Meu Deus, nós estamos errados mesmo, e agora? Só que agora é tarde demais, o que Deus falou que vai fazer agora vai acontecer. E aí, meus irmãos, Deus então levanta Jeremias e fala para ele: Jeremias, pega uma caneta e escreve. Vou falar. Porque o povo está preocupado. Com o quê? Com o que vai acontecer. E aí Deus mostra o que, irmãos? Que Deus não havia perdido o controle da situação. Aleluia. Ei, nos dias que nós estamos vivendo hoje, no caos que nós estamos vivendo hoje, Deus não perdeu o controle da situação. Você que me assiste, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle, irmãos. Ele está sentado no alto sublime trono e Ele está no controle de toda a situação que acontece no mundo. Aí Ele chama Jeremias: agora escreve o quê? O que eu vou falar com o povo, para o povo entender o quê? Que o que eu estou fazendo está exatamente no controle das minhas mãos. Aí, irmãos, vem o capítulo 29 de Jeremias. O capítulo 29 de Jeremias é a carta que Deus manda a Jeremias escrever para os exilados. Havia uma grande preocupação sobre como seria o futuro, sobre o que iria acontecer, irmão, dali para frente. Como qualquer ser humano normal, os homens ali se preocupavam. Eu não sei se alguém entrou aqui preocupado, mas Deus tem uma palavra para o teu coração, e você vai entender que você não precisa se preocupar, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia. Porque o povo estava se preocupando. Aí Deus falou assim: Jeremias, agora escreve. Escreve o quê? Uma mensagem para o povo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu estou só introduzindo, porque a mensagem vai começar daqui a pouquinho, e Deus vai falar ao teu coração, e você vai entender. Lamasseri, calamanduri, comanai. Jeremias, escreve aí. O povo está preocupado, vamos falar com eles. Porque, irmãos, Deus fala com o seu povo ainda. Quem crê nisso? Deus ainda fala nos dias de hoje. Nós precisamos crer e entender e compreender a forma que Deus fala, porque Deus continua falando conosco. Deus fala. Aí Deus fala: Jeremias, escreve aí que eu vou falar. O povo preocupado. O que vai acontecer? O que vai ser do futuro? Aí Deus diz assim: escreve aí, Jeremias, para eles. O quê? Jeremias 29:11. Eu sei, ó Deus falando, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ô irmão,
Está aqui a maior prova de que Deus não perdeu o controle da situação. Por quê? Porque Deus disse assim, ó: vocês estão sendo levados para uma outra terra, mas isso está no meu plano. Eu estou no controle. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Eu estou fazendo exatamente aquilo que está no meu plano. Agora você que me ouve, recebe essa palavra. Deus tem plano para o teu futuro. Deus tem plano para a tua família. Deus tem plano para realizar em você. E é Ele que vai consumar esse plano na sua vida. Aleluia, Deus. Irmão, o que Deus tem para nós foi Ele que planejou, Zilma. O que Deus tem para nós está no controle dele, ô Maurício. Glória a Deus. Quem crê? Deus tem algo para você. Eles estavam preocupados com o que iria ser do futuro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que entrou preocupado aqui, ó. O que você está vivendo hoje não é o teu destino. O que você está vivendo hoje é só o processo para te levar onde Deus falou que você vai chegar. É só o processo para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Não é o teu destino, é o processo que vai te conduzir ao lugar da bênção de Deus para a tua vida. Aleluia! Deus está no controle, irmãos. O plano é dele. É isso que esse contexto vem trazer. Porque ele começa no capítulo 29, mas vai até o capítulo 33. No 29, irmãos, Deus escreve a carta falando o que ele ia realizar. Falando assim, ó: eu não perdi o controle. Quem crê, irmãos? Eu não perdi o controle. Deus está falando aqui com alguém. Eu não perdi o controle. A situação está nas minhas mãos. Eu sei o que eu estou fazendo. Você deseja chegar num lugar, porque eu prometi que você vai chegar. E você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar, porque foi Ele que prometeu. Alamaseri, calamando e decomanai. E aí, meus irmãos, Deus vem no capítulo 29, 30, 31, 32, até 33 falando sobre isso. E o que é interessante sobre esse contexto de Jeremias, nós lemos o 31, mas do 29 até 33 vai esse contexto. O que é interessante nesse contexto, e alguns estudiosos, na verdade uma grande maioria dos estudiosos concorda com isso, eles dizem que esses 4 capítulos, né, do 29 ao 33, 5 capítulos, eles chamam de o livro da consolação. Os textos da consolação. Por quê? Eu falei que no 29... Deus manda Jeremias escrever para acalmar o coração do povo. Aí Jeremias escreve o que Deus ia fazer e o que o povo devia fazer. Deus dá orientação. Só que do capítulo 30 em diante, Deus, ele começa a detalhar o que é que exatamente ele ia fazer. Ou seja, Deus traz detalhes maravilhosos daquilo que Ele prometeu fazer com o seu povo, com aqueles que Ele salvou, com aqueles que Ele ia honrar. Deus começa a falar de algo que ia acontecer. E nós cantamos aqui, ó: tem coisa nova chegando. E é justamente o que o texto diz. Por quê, irmãos? Porque esse contexto, Deus fala de um novo amanhecer que viria para Israel. Apesar do sofrimento que estava acontecendo, Deus fala de um novo tempo. E Ele está falando com alguém aqui hoje. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Deus vai fazer algo novo na vida daqueles que Ele salvou. O contexto mostra, irmão, a glória de um novo amanhecer. Porque o povo estava sofrendo. Só que Deus fala agora o quê? De um novo tempo. Aqueles para o povo era um tempo de tristeza. O texto descreve. Era um tempo de grande tristeza. Só que Deus faz uma promessa. Que promessa, pastor? De que um novo tempo viria. Quem recebe essa palavra, irmãos? Deus tem um novo tempo para a sua vida. Nós ficamos uns dias sem cultuar. Mas, irmãos, a igreja não parou. Nós continuamos fazendo a obra, mas agora Deus está dizendo assim, ó, tem um novo tempo. Nós cantamos aqui, tem coisa nova chegando, tem algo acontecendo, e eu estou dizendo pela palavra de Deus, realmente está acontecendo, porque Deus pela palavra está fazendo algo novo na sua vida. Você crê nisso? Deus está fazendo algo novo na vida do seu povo. Por quê, pastor? Porque Deus jamais abandona o seu povo.
E na realidade, irmãos, Deus não abandona o plano que Ele estabeleceu para você. O plano já foi estabelecido por Deus. E ó, recebe a palavra aí. Deus está cuidando de tudo. Recebe em nome de Jesus. Deus está cuidando de tudo. Ô irmão, o tempo aqui é de tristeza. Você quer ver? Ezequiel 37 fala de como o povo estava se sentindo. Se você ler o contexto de Ezequiel 37, o povo não tinha mais esperança. Ele fala assim, né? Estamos de todos cortados e para nós não há mais esperança. Tem um salmo que fala que o povo não tinha alegria mais de cultuar. É o 137, se não me engano, né? O povo pendurou as harpas no salgueiro. E aí os babilônicos zombavam. Ué, cadê o seu Deus? Canta para ele, adora ele. Aí o povo falou assim, ó, não temos alegria para adorar, porque estamos fora da nossa terra, perdemos o que nós tínhamos e não temos alegria nenhuma. Por isso penduramos essas harpas no salgueiro e não mais adoramos ao nosso Deus. Um contexto de tristeza. Ezequiel compara o povo, Zilma, a um vale de ossos sequíssimos. Meu Deus. Ou seja, um vale de morte. O povo estava morto. Mas por que estava morto? Porque não entendeu o contexto de Deus. Deus escreveu a carta, irmãos, através de Jeremias, e falou assim, ó, eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês, mas o povo pela prova se esqueceu disso. Aí, meus irmãos, Ezequiel fala que ele já não tinha mais esperança, 37 de Ezequiel. Mas a prova de que Deus estava no plano era o quê? Deus chamou outro profeta Ezequiel agora, que participou do cativeiro, e fala assim, Ezequiel, fala para o povo. O quê? Que eu não perdi o controle. Mas como, Deus, eu vou falar? Irmão, eu estou parafraseando para você entender. Como eu vou falar? Vem cá, vamos ali no vale. Aí chega no vale, o que você está vendo? Ossos secos. Profetiza sobre eles. Ele profetizou. Os ossos se juntaram. Mas aí, Deus, está um monte de corpo morto. Agora profetiza o Espírito. Aí entrou vida. Aí, irmãos, Deus fala para Ezequiel, está vendo isso aí? O povo de Israel está igual a esses ossos. Mas eu vou fazer com eles exatamente isso aí. O quê? Eu vou dar vida. Eu vou pegar o que está morto e vou fazer reviver. Eu vou pegar o que morreu e vou trazer de volta. Irmão, eu não sei se você entrou aqui sem esperança, mas Deus está renovando a esperança na sua vida, dizendo que Ele vai ressuscitar aquilo que morreu na sua vida, porque esse poder é de Deus. Deus vai dar vida àquilo que está morto. O povo morreu, Zilma, e falou assim, ó, não vai acontecer mais. Deus falou assim, ó, está no meu plano e vai acontecer, porque foi eu que disse. E a Bíblia diz assim, ó, se Deus falou, quem vai invalidar, irmão? Deus prometeu a Ezequiel, vou trazer vida de volta. Ou seja, havia esperança para aquela situação. Mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Deixa eu te falar. Eu falei que eu ia correr um pouquinho na Bíblia, agora nós vamos chegar em Jesus. Por quê, irmãos? Porque em Cristo, Deus te uniu à mesma promessa. Porque em Cristo, Deus uniu um povo, Zilma, formado por judeus e gentios, e esse povo hoje chama igreja. E a igreja está debaixo da mesma promessa e pertence ao mesmo Deus. Sendo assim, deixa eu te falar agora, não importa o que você está vivendo hoje, Deus cuidou de Israel e vai cuidar de você. Deus cuidou do povo que Ele chamou. E Ele não, eu disse aqui no começo, antes do culto, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. E nós somos herdeiros da mesma promessa. A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. A igreja é aquele que Deus levantou, uniu e chamou. E nós estamos debaixo da promessa. De qual promessa? Deus tem um plano na tua vida. Deus estabeleceu algo. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. E Ele te nomeou para você dar fruto. Mas Ele te escolheu porque Ele tem um plano, um objetivo e algo a fazer na tua vida. E Deus vai cumprir, não importa como você entrou aqui hoje, Deus vai realizar na sua vida o plano, o propósito e o objetivo, e Ele vai fazer o que é necessário para isso. Glória a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.
Nós estamos debaixo da promessa e servimos ao mesmo Deus. Aí, meus irmãos, eu disse que o povo estava triste, o povo estava abatido e desanimado. E aí, por isso, a gente vem agora para o contexto de Jeremias 31 que eu li. Por quê? Porque aí em Jeremias 31, Deus chama o povo no versículo 16 e fala assim, ó: assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e a lágrima dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Aí o 17 fala assim, ó: e há esperança. Há esperança para você nessa noite. Você crê nisso? Irmão, nós estamos debaixo da mesma promessa. Por quê? Deus fala aqui no versículo 13 que aquele que está triste se alegrará. Os homens, as mulheres, ele fala assim, ó: a virgem se alegrará. Também os mancebos e os velhos, tornarei o pranto deles em alegria, e consolarei e transformarei em regozijo a tristeza. Agora, irmão, deixa eu ligar isso para você entender. João 16 e 22, Jesus falou assim, ó: vocês agora estão tristes, mas ó, outra vez eu verei vocês, e vocês vão se alegrar, e a alegria que eu der a vocês, ninguém vai poder tirar, porque ela vem de mim, e ninguém vai tirar a alegria que eu vou dar para vocês. Olha a promessa que Jesus faz, irmãos. Eu não sei se você entrou triste aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus tem alegria para o teu coração, o Senhor tem alegria para a tua vida, o Senhor tem alegria para te dar, porque Jesus falou: vocês estão tristes, mas outra vez vos verei. Sabe o que é isso? A esperança. Por quê? Porque você vai ver Jesus, você vai poder olhar para Ele, você vai poder se encontrar com Ele, ô irmão. E a Bíblia diz em Apocalipse que nesse dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Sabe o que é isso? Uma promessa do que? Algo novo vai vir para a tua vida. Deus prometeu que iria mudar. Ô irmão, há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, e Deus está no controle desse tempo. O que nós temos que crer, nós temos que acreditar, irmãos. Por quê? Deus prometeu que a situação iria mudar. Está no texto que nós lemos. Deus prometeu que a situação iria mudar, e Ele está no controle desse tempo. Porém, Deus está dizendo o quê? Eu farei uma coisa nova. Glória a Deus. Eu vou repetir. Eu farei uma coisa nova. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua casa. A Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa eu profetizar para você aqui em nome de Jesus, pela palavra de Deus. O amanhecer de Deus está chegando na tua vida. Você crê nisso? O sol da justiça vai raiar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você que nos assiste, o sol da justiça vai raiar na tua vida, na tua casa, na tua família. Você que ouve esta palavra, o amanhecer de Deus vai chegar para você, e com ele tem alegria chegando, tem consolo chegando, tem mudança chegando, porque foi Deus que prometeu. Creia nisso. Há esperança, Zilma. Por que há esperança, pastor? Porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Você não precisa se preocupar, Deus está cuidando de tudo. Aí, meus irmãos, o texto está dizendo assim, ó: reprime a voz do choro. O que é interessante, irmão, sobre isso, é que o versículo 16, fazendo uma analogia sobre Israel, ele usa o nome da Raquel, né? Ele fala assim, ó, o 15, na verdade, não é o 15, é o versículo, não é o 16, é o 15. Diz assim, né? Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? O texto está dizendo assim, ó: o povo, ele usa Raquel, porque Raquel era esposa de Jacó, de onde veio Israel, e aí ele usa uma analogia para falar como o povo estava. E aí, esse texto vai dizer o quê? O povo estava triste, abatido, desanimado, e se recusava a ser consolado. Se recusava a aceitar, ou seja, aceitou a situação e falou assim, ó: não tem mais jeito,
já perdi a esperança, não vai mais acontecer, e não importa o que você falar para mim, eu não vou crer. É mais ou menos isso. O povo estava assim, se recusando a ser consolado. Não, eu quero continuar sofrendo. Aceitou a situação. Só que aí, meus irmãos, Deus levanta Jeremias, Vilma, e fala no versículo 16 assim, ó: reprime a voz do choro. Ou seja, para de chorar. Enxuga as lágrimas dos olhos. Por quê? Porque tem recompensa para o teu trabalho para o Senhor. Tem algo de Deus para você. Deus preparou algo. E o que Deus preparou, ninguém vai impedir de chegar até você. Ô, irmão, agora entende uma coisa. Deus falou comigo nisso. Entende uma coisa. Pastor, então é proibido chorar? Não, irmão, não é proibido chorar, não. Não é isso. Por quê, irmãos? Chorar, é bom chorar, né? Pôr para fora, extravasar os sentimentos, é bom. A gente precisa chorar de vez em quando, não é bom? Tira o peso. Não é proibido chorar, irmãos. Mas chorar ajuda por um tempo só. Chorar ajuda por um tempo. Mas chega uma hora, meus irmãos, que é preciso parar de chorar e tomar uma atitude. Ô, irmãos, eu sempre digo aqui, a gente prega a Bíblia. Pastor, e a Bíblia prova isso? Prova. Chorar faz bem, irmão. Pode chorar, não é pecado não. Mas só por algum tempo. Porque depois você tem que parar de chorar e tomar uma atitude. Quer ver? Neemias. Bíblia, irmão. Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4, fala que ele recebeu uma notícia ruim. E aí ele fala assim, ó: quando eu recebi, eu lamentei e chorei. Só que ele fala assim, ó: por alguns dias. Por quê, irmãos? Porque depois ele se levantou e agiu. Ele chorou, ele orou, ele clamou. Só que depois ele fala assim, ó: eu fiz só por uns dias. Por quê? Porque depois eu precisava fazer alguma coisa. E aí ele se levantou e fez. Quer outro exemplo? Ana. Irmãos, Ana é mais forte ainda o exemplo do que Neemias. Por quê? Porque quem conhece a história de Ana, capítulo 1 e 2 de Samuel ali, capítulo 1, né? 1 Samuel 1 e 2, quem conhece a história de Ana vai entender o quê? Qual era o começo de Ana? Só chorava. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Quem louvou isso aqui hoje? Ana só chorava. Só que enquanto ela só chorava, a Bíblia mostra, ela se tornou uma mulher amarga, uma mulher atribulada, uma mulher com amargura de espírito. Está no texto, irmão. 1 Samuel 1 e 7 diz que ela só chorava e não comia, Zilma. 1 Samuel 1 e 7. Ela só chorava e não comia. E depois, o versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel fala assim, ó, que o esposo dela olha para ela e fala assim, ó: por que essa amargura de alma? Ou seja, estava amargurada. E no 15, ela admite isso: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha a situação que a Ana chegou, irmãos. Por quê? Porque só chorava e não comia. Então, chora sim, mas tem um tempo, irmão, que você vai ter que parar de chorar e fazer alguma coisa pela fé, e Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Quando que a situação de Ana mudou? Quando o texto diz assim, ó: e Ana se levantou, parou de chorar e se levantou. Quando ela decidiu agir, sair daquela situação e ir para a igreja orar. Eu estou dizendo, irmão, que não é só na igreja não, eu estou dizendo da atitude dela. Ela se levantou e falou: eu vou fazer o que tem que fazer então. Ela foi até o Senhor em oração. Tomou uma atitude, ela falou: não vou ficar assim não, eu vou lá e vou buscar o Senhor. Irmão, o que aconteceu? Eu estou dando exemplo bíblico, mas se você não crê nisso, eu não sei no que mais você vai crer. E depois disso, o que aconteceu? 1 Samuel 1,18, o texto diz assim, ó: o seu semblante já não era mais triste. Deus está falando com alguém aqui. Chora sim, chora tudo que tem que chorar, mas chega uma hora, irmão, tem que parar de chorar e fazer alguma coisa. Entendeu o que Deus está dizendo? Tem que fazer alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Ana se levantou, então, irmão, se levanta. Chega de chorar. E aí eu vou dizer uma palavra para você: reage.
Glória a Deus. Reage. Ana teve que reagir. Ela chorava e não comia, ficou amargurada, tribulada, triste. Aí falou, não, vou reagir. Foi lá, orou ao Senhor, pediu ajuda. Quando se levantou, 1 Samuel 1,18, o seu semblante não era mais triste. Palavra de Deus para você, chega de chorar. Chega de chorar, reage. Deus vai te ajudar a vencer isso, mas você precisa reagir. Josué 1,9, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para fazer conforme Deus te mandou. Deus vai ser com você, mas você precisa reagir. Meu irmão e minha irmã, reage nesta noite. Essa é a mensagem, irmão, da palavra de Deus para nós. Reage. O texto diz assim, ó, para de chorar, enxuga a lágrima dos teus olhos. Deus tem algo a fazer na tua vida, Deus tem algo a cumprir, mas você precisa reagir. Não aceite a situação sem lutar. Luta, ora, combate o bom combate da fé. Tem vitória de Deus, tem algo novo, mas você precisa reagir. Glória a Deus. Não aceita essa situação, muda. Nós temos todas as ferramentas, irmão, que Deus nos deu para nós usarmos e vencermos qualquer situação. Glória a Deus, aleluia. É hora de reagir. É hora de seguir em frente. Não importando a situação, irmãos. Tenha em mente uma coisa: Deus está com você. Deus está na tua vida. Deus está para cumprir a promessa que Ele fez. Então, irmãos, a palavra para você hoje é: reage, pelo amor de Deus. Você está vivo enquanto a vida há esperança, e não importa a situação, Deus pode mudar tudo e fazer algo novo, mas a gente precisa reagir. Aleluia. Tem um hino, eu não sou cantor, mas eu gosto muito desse hino. Eu falo, irmão, eu não sou cantor, mas a estrofe desse hino diz muito sobre o que eu estou pregando para você. Porque, irmãos, nós precisamos reagir, porque nós estamos vivos, e enquanto a vida há esperança. E esse hino, irmãos, ele diz mais ou menos isso, porque ele fala assim, né? Aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a vida continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a vida continua. Quem crê nisso, irmão? Você está vivo. Quem pode glorificar o Senhor? Você pode reagir aqui com glória a Deus. Você pode dar um aleluia para o Senhor, porque você está vivo. E enquanto a vida prospere o seu caminho, que Deus possa te abençoar. Que Deus fale mais ao teu coração através dessa palavra no decorrer da semana. Isso é alimento para a semana, irmão. Eu acho que não, vem na quarta-feira porque tem mais. Ele fala, não, vou vir só no próximo domingo, porque já recebi alimento. Não, irmão, vem na quarta também. Tem mais palavras de Deus para abençoar a sua vida. Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Deus prospere o caminho de vocês. A irmã da Ana, o cunhado, Deus abençoe vocês também. São sempre bem-vindos a essa casa. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, pregando Jesus, pregando que Deus salva, liberta, transforma e leva para o céu. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estar conosco. Voltem sempre que quiserem, tá bom? Deus abençoe vocês. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus prospere o seu caminho e que você tenha uma semana debaixo da graça de Deus. Seguimos fazendo a obra. Seguimos pregando Jesus. Seguimos confiando no Senhor. Assim até que Jesus volte. Fique de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor. Aos irmãos que nos acompanharam pela internet, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Nós vamos fazer uma oração. Você que está aí nos acompanhando, fique aí ainda. Nós vamos orar, vamos agradecer. Eu vou dar a bênção apostólica e aí a gente encerra e cada um vai para casa abençoado pelo Senhor. Irmãos, nós teremos culto normalmente na semana, respeitando as restrições. Eu só vou ter que passar para os irmãos como será o horário, porque nós recebemos uma orientação em relação ao horário dos cultos e como fazer. Então, eu vou passar isso pelo grupo da igreja, no WhatsApp da igreja, informando aos irmãos como nós faremos, né? E
nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor e buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer. Vá para a tua casa abençoado por essa palavra, por aquilo que Deus fez aqui em nosso meio. Que Deus abençoe e prospere a sua vida e o seu caminho. Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, por este momento e pela bênção na Tua presença. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Obrigado por nos reunirmos neste lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua graça e pelo Teu poder sobre nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. E eu creio que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Que a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor continue com a Tua igreja, com o Teu povo, e que o Senhor abençoe a cada um de forma especial. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Estende suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Vá em paz, Deus abençoe, irmãos, e cuidado ao sair na avenida.